Oi, sejam todos bem-vindos a este vídeo. Nesse vídeo eu venho trazer para vocês a quarta produção da hashtag Cofre das Sobrinhas 2026. Vou estar mostrando para vocês tudo o que eu produzi, com detalhes. No final do vídeo vocês vão acompanhar as peças que eu finalizei abertas com pesos e medidas. Aproveita para acompanhar as amigas que estão participando da hashtag e se inspiram nas produções que elas também estão fazendo. Acompanhe o vídeo para vocês verem tudo o que eu produzi. Para a quarta produção, vou levar esses miolinhos, 3 flores rasteiras, que eu pretendo passar o verde, agora na quarta produção, esse miolinho de porta-copos, essa base, que já está passado as 4 primeiras carreiras no cru, essa base do tapete Sara, que eu vou passar o verde, e essa base que eu já havia separado para fazer uma produção no vídeo passado, mas que eu não fiz e vou levar para fazer agora no quarto vídeo. Essas são as peças que eu vou estar levando para a quarta produção. Vou pausar aqui rapidinho, vou pegar a balança e pesar com vocês para ver quanto que dá. Balança zerada, vou colocar tudo aqui na balança para vocês verem. ,87 gramas. Se eu acrescentar mais alguma coisa que já tá começada, eu venho e falo com vocês. Vou mostrar minha primeira ideia, né, de peças que eu quero estar produzindo. Essa combinação eu tinha trago para fazer na terceira produção, não consegui e estou levando para a quarta produção. Então, a primeira ideia é uma peça que eu não vou conseguir finalizar, porque eu não tenho no cofre o verde musgo, verde militar, cores assim. Mas essa é a minha primeira ideia. Vou para a próxima ideia. A minha próxima ideia é fazer uma combinação com verde água e esse tom de caramelo. Eu tenho 3 tons de verde água, e aí eu vou estar fazendo nessa sequência aí. O cru, verde, as 3 tonalidades de verde água e finalizando com caramelo. Não pensei como fazer a base, mas inicialmente é com o cru e o verde água e o caramelo. Minha outra ideia, não sei se vai dar certo, é usar o cru, o caqui, o chocolate e o verde bandeira. Não sei como vai ser a distribuição de cores, mas eu vou tentar fazer uma produção com mais verde bandeira na peça. Esse verde bandeira é a sobrinha de 200 gramas, então provavelmente vai sobrar. E eu não sei se vai dar certo essa combinação, mas eu pensei alguma peça em tons de lilás, cru, e não tá mostrando a cor exata, mas é bem mais claro do que essa. Um aquamarine, né? Tá mostrando que é tipo um azul celeste, mas ele é bem mais clarinho do que tá mostrando. Eu vou tentar colocar uma sobrinha de cru aqui. Não aparece a cor real para vocês. Mas eu vou tentar fazer uma combinação com essas cores. Novamente, separei meus pacotinhos, né? Com as ideias que eu tive. E vamos ver o que vai sair. Qualquer atualização eu venho trazendo para vocês. Fazendo a última atualização, antes de mostrar toda a produção. Eu finalizei essa peça, usei cru, chocolate, caqui e verde bandeira. Ela está aqui dobrada. Das cores que eu mostrei no início, me sobrou essas aqui dessa peça. Da segunda peça finalizada, que está aqui, eu usei as cores caramelo e verde água.
Das sobrinhas que eu mostrei no início do vídeo, sobrou um pouquinho dos 3 tons de verde água e essa quantidade de caramelo. Dessa terceira peça que eu dei sequência, que só falta a última troca de cor, eu usei o verde limão e o verde bandeira. Do que eu mostrei, sobrou somente isso. Só voltando aqui, essa sobrinha aqui é da sobrinha de 200 gramas do verde bandeira que eu guardei. Então, verde bandeira eu ainda tenho bastante. Voltando, na minha terceira peça finalizada, eu usei o cru, o lilás e esse verde, esse azul, o aquamarine ou aquamar, não lembro exatamente o nome. Então, sobrou essa quantidade. Esse azul só sobrou esse pouquinho porque na última carreira que eu usei ele, eu percebi que não ia dar para finalizar. Então, ao invés de eu usar a agulha 4, que eu normalmente uso, na última carreira dele eu usei a agulha 3,5. Então, sobrou um pedacinho. E das sobrinhas de cru, que eu tinha separado para cada peça, me sobrou essa quantidade aqui. 2 sobrinhas bem pequenininhas, que eu vou deixar reservado para outra produção, e essa sobrinha um pouquinho maior. Agora, na sequência, eu vou mostrar para vocês toda a minha produção do quarto vídeo de produção do cofre das sobrinhas 2026. Esses 8 miolinhos eu fiz nesta quarta produção, né, da hashtag cofre das sobrinhas 2026. Esses miolinhos de cá, que eu estou mostrando agora, eu fiz em produções anteriores, trouxe para essa quarta produção, mas eu acabei não conseguindo fazer. E dos miolinhos que eu trouxe das produções anteriores, eu somente finalizei 2 florzinhas. A intenção, né, nesses miolinhos aqui, é fazer florzinha rasteira com branco. E com os que são miolinho branco, fazer em uma outra cor, de repente um rosa, um lilás, um vermelho, sei lá, alguma cor assim. Então, dos miolinhos são esses. Da produção anterior, eu trouxe essas 3 flores rasteiras. E nesta produção, eu somente passei o verdinho. Trouxe também esse miolinho no cru do porta-copos. Aí, nessa produção, eu fiz a parte laranja. Também já iniciei esse tapete. Peguei as sobrinhas menores de cru, fui emendando, fazendo esse tapete, né? Que eu quero fazer um tapete, esse aqui pra mim. E aí, eu fui pegando os coloridos e também já dando sequência e passando. Então, nesses próximos vídeos, não sei se terei mais um, eu sei que eu vou fazer ainda. Se eu não terminar nos vídeos seguintes, eu já vou dando sequência também. Então, eu já comecei um tapete colorido para mim, né, que eu vou usar dentro da minha casa. Agora, eu vou passar para as outras bases. Eu fiz 2 bases em tons de azul, né, já passei o verdinho, tanto que um deles eu passei o verde mesclado e o outro verde musgo, se eu não me engano, da Barroco, da Barroco não, da B&B. Esse mesclado eu não lembro qual marca que é. Fiz outra base no algodão doce e usei esse multicolor aqui que eu não lembro de qual marca. E outro em tons de marrom, que também foi o mesmo verde do azul ali, se eu não me engano, da Barroco. Da Barroco não, da B&B, desculpa. Essas 4 eu não passei as primeiras carreiras no cru ainda. Pretendo fazer nas próximas produções. Então, eu acredito que eu devo dar sequência nessas bases em outras produções seguintes. Fiz também essa base usando o multicolor amarelo com laranja, passei o verdinho e 3 carreiras no cru.
do mesmo modelo das bases que eu mostrei anteriormente. E outra em tom de laranja também. Eu fiz a base, passei o verdinho e 3 carreiras no cru. Vou mostrar qual a minha ideia de fazer com essas bases, vocês terem uma ideia de qual tapete que eu vou fazer com elas. Essas bases aqui, elas vão virar um tapete semelhante a esse, mas com outras combinações de cores. Já vou falando que esse tapete aqui eu não fiz usando as sobrinhas do cofre, mas eu fiz, né, e trouxe aqui para vocês verem o que vai sair daquelas bases que eu acabei de mostrar. Aqui eu fiz no multicolo da Supremo, o verde da Milano, fui fazendo as carreirinhas aqui. Eu não lembro a medida exata que ficou essa peça, mas ela ficou na medida normalmente que eu vendo os meus tapetes promocionais aqui. Então, aquelas 6 bases que eu fiz, sendo 2 passadas no cru e 4 ainda não passadas no cru, vão se transformar neste modelo de tapete aqui. Também dei sequência nesse tapete aqui, onde eu fiz as 4 carreiras no cru, 4 carreiras no verde limão e 4 carreiras no verde bandeira. Não finalizei esse tapete. A minha intenção inicialmente era finalizar com o verde musgo, né, fazer as outras carreiras e o bico no verde musgo. Não tem uma decisão 100% tomada, mas essa peça eu vou terminar fora do cofre. Agora eu vou abrir para vocês as peças que eu já finalizei, que eu consegui finalizar nesta produção. Nessa produção eu finalizei esta peça. Essa aqui, ela estava pronta até as carreiras de cru. Então, nessa 4ª produção, eu dei sequência em 2 carreiras no caque, 2 carreiras no chocolate, 2 carreiras no verde bandeira, 1 carreira no cru e finalizei 4 carreiras, mais o bico tombadinho no verde bandeira. Essa peça aqui eu finalizei usando a sobrinha de 200 gramas que eu tinha no verde bandeira. A medida dela ficou 52 por 39 centímetros, pesando 241 gramas. O que vocês acharam desta combinação? A segunda peça que eu finalizei, eu já tinha somente essa base no algodão doce finalizada. Então, para essa produção, eu passei o verde e fiz as carreiras seguintes no cru. Esse tapete, eu vi uma foto de inspiração e eu resolvi reproduzir com as tonalidades que eu tinha. Na foto, eu não sei se eu vou localizá-la novamente. Tinha um tom de azul claro, lilás, cru, azul e finalizava com lilás. Então, de acordo com os tons que eu tinha dentro do cofre, eu resolvi arriscar e finalizar, fazer a peça, né, e ver se eu ia conseguir finalizar. Porque se eu fosse seguir da forma que eu uso, a agulha que eu uso, o azul não seria suficiente para finalizar. Então, nessa última carreira que eu usei o azul, ao invés de eu usar a agulha 4, que eu normalmente uso, eu usei a 3,5. E aí, no take anterior, eu até comentei e mostrei o pouquinho que sobrou. Então, eu consegui finalizar essa peça, nunca tinha feito essa combinação, nunca imaginaria que ficaria tão bonito, pelo menos eu amei essa combinação, pretendo fazer mais vezes e o resultado ficou incrível. Lembrando que nessa parte aqui a primeira sequência de lilás aqui, ela é diferente do bico, então são 2 tonalidades diferentes. Essa peça aqui ficou na medida de
51 por 38 centímetros, pesando 234 gramas. O que vocês acharam desta combinação também? Gostaram? Eu gostei também. Se bem que todas eu gostei muito. A maioria eu peguei de todas as produções finalizadas ou começadas. Eu peguei inspirações, né, das amigas, né? Teve um específico que eu lembro que eu assisti o vídeo da colega que estava participando do cofre. A combinação dela, e resolvi reproduzir. E tem outras também das outras amigas que eu printei as inspirações, e ao longo das próximas produções, dentro ou fora do cofre, eu pretendo fazer também. Então, aqui mais uma combinação finalizada. E vamos para a última peça que eu consegui finalizar. E a minha última combinação, eu não lembro se essa base já estava pronta ou se eu fiz o tapete por completo. Mas eu fiz a base no branco, passei o verde, segui com 6 carreiras no cru. Aqui eu usei, eu acredito que vocês conseguem perceber, 3 tonalidades de verde água. A primeira é uma tonalidade, a primeira carreirinha. As outras 3 é outra tonalidade e a quarta aqui é outra também. Então, aqui temos 3 tonalidades de verde água e finalizei com 4 carreiras no caramelo. Essa peça ficou na medida de 53 por 40 centímetros, pesando 262 gramas. O que vocês acharam desta combinação de cores? Coloquei toda a minha produção do quarto vídeo da hashtag Cofre das Sobrinhas 2026 na mesa, né? Estão aqui colocadas, dispostas. E eu quero trazer uma informação aqui que me fizeram essa pergunta para mim nos comentários. Por quanto eu vendo cada peça finalizada? Esse modelo, né, que eu mostrei as 3 peças finalizadas, no momento eu estou vendendo a R$20 cada peça. Por quê? Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, 1 ano e meio, há no máximo 2 anos atrás, eu consegui fazer uma compra de materiais onde, basicamente, convertendo os 600 gramas em quilo, eu paguei no quilo de material R$10. Era uma loja que estava fechando e eu aproveitei algumas opções de cores que eles tinham e fiz a compra desse material. Então, para mim, o quilo saiu a R$10. Alguns cones eu paguei de 600, eu paguei na ocasião R$6. Teve cones de 600 que eu paguei R$4. Então, esses barbantes que eu paguei em preço bem abaixo do valor, quando eu uso 100% daquele barbante ou muita quantidade daquele barbante na peça, eu acabo vendendo essas peças a R$20. Eu tenho agora um cone fechado ainda desses barbantes, que é um branco que raramente eu uso. E os outros que eu comprei na ocasião, eles já estão abertos ou já finalizando ou uma quantidade ainda boa. As peças que eu faço com, né, encomenda, que eu uso material que eu tô comprando, né, praticamente para fazer a peça, de repente uma cor que eu não tenha mais, eu vendo num preço, vou citar esse modelo que eu finalizei, eu vendo ele de 25 a 30 reais, dependendo do modelo. Mas esse aí, em cones que eu
comprar hoje em dia, consigo vender tranquilamente a R$ 25. Muita gente fala em desvalorização do crochê. Nossa, esses dias atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp falando assim: você vende as peças muito barato e você atrapalha as minhas vendas. As minhas peças são peças econômicas. Se tiver uma cliente que encomendar uma peça mais elaborada, vou fazer também, mas o preço vai ser diferente, né? Do que uma peça que eu fizer com um barbante que eu comprei numa promoção ou, né, num barbante que, né, eu sem querer cortei o vídeo, mas vou dar sequência aqui. Então, a pessoa comentou comigo que eu estava atrapalhando as vendas dela. Mas como eu penso hoje em dia, se eu trabalho de carteira assinada, recebo um salário mínimo, eu tenho uma conta de água para pagar, eu tenho energia, tenho aluguel, tem várias coisas que eu preciso dar conta de pagar dentro de casa. Se eu pegar um tapete desse e vender a R$ 50, ele vai ficar parado. Eu não vou conseguir vender para uma pessoa que trabalha de carteira assinada e recebe um salário mínimo ou até um pouco mais, dependendo. Então é melhor eu fazer uma peça mais econômica, vender num preço mais em conta, que eu não saia no prejuízo e consigo ter um lucro na peça. Então eu, quando resolvi trabalhar com crochê, numa forma também de distração, de terapia, eu pensei nessa situação, que uma pessoa que recebe um salário mínimo talvez não tenha condição de, com frequência, pagar num tapete desses R$ 50. Talvez ela compra uma única vez e depois nunca mais volta. E se eu vender, por exemplo, a R$ 20, 25 que seja, não significa que sempre a pessoa vai comprar, mas ela vai voltar e comprar novamente. Então, na minha ideia, na minha cabeça, me passou essa situação. Então, no momento, eu vendo essas peças individuais a R$ 20. Às vezes eu faço uma promoção se eu tenho muitas peças, né, finalizadas, eu faço uma promoção, né, vendo 6 por 100, né, mas casos específicos mesmo. E, fora isso, essas peças finalizadas que eu mostrei para vocês, eu vendo a R$ 20. Se no momento que eu tiver com material novo, né, que eu comprei recentemente, e não der mais para vender a R$ 25 ou R$ 30, com certeza eu vou aumentar o preço sim. Mas no momento, R$ 20, independente se eu comprar um material novo ou usar do material que eu comprei há um tempo atrás na promoção, eu ainda não saio perdendo. Vou aqui colocar todas essas peças aqui na balança, lembrando que eu preciso também descontar desta produção um total de 87 gramas que eu trouxe de produções anteriores do cofre. Então, eu vou pausar aqui rapidamente, vou zerar a balança, colocar tudo em cima dela, para vocês verem o peso final e descontar as 87 gramas, né, que eu trouxe de outras produções. Balança zerada, vou colocar tudo em cima dela e mostrar para vocês o peso de produção desse quarto vídeo. Coloquei tudo em cima da balança e o peso total deu 1,143 kg. Então, deste 1,143 kg, eu tenho que tirar 87 gramas. Deixa eu pausar aqui novamente, pegar a calculadora e fazer aqui com vocês. Vou pegar 1,143 kg, descontar 87, que vai dar um total de 1,56 kg produzidos neste quarto vídeo. Eu acredito que eu bati a meta, que a meta, né, de cada vídeo era de 1 quilo de produção crochetada. Então, eu sim consegui passar 56 gramas de 1 quilo. Este foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar qual dessas 3 peças que eu finalizei vocês mais gostaram.
Aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!